que eu vou até chamar a atenção de vocês, porque é um assunto que é um assunto novo. É algo que eu acredito, mais do que importante, é algo que eu acredito que vai ajudar muitas mulheres, muitas famílias. E quando a gente tem notícias muito boas na medicina, a gente tem que contar, a gente tem que informar e a gente tem que trazer para o Você Bonita. Então a gente convidou mais uma vez o ginecologista, Dr. Maurício Cheim. Bem-vindo, como Tudo vai? Bem, Carol? Tudo bem, mais Tudo uma bom? vez aqui no programa, sempre um prazer bater papo com você. Porque hoje, pasmem, a gente vai falar de transplante de tecido ovariano. Quando eu recebi a notícia, até conto para o público, você tem uma família de médicos, vocês Sim. são em irmãos, todos médicos, né? Eu tenho pai médico. Pai médico e 2 irmãs médicas. Então, quando eu encontrei o seu pai, que eu conheço e tal, ele me contou, cara, eu tenho uma novidade agora que o Maurício... Falei, o quê? Quando ele falou esse negócio de transplante ovariano, eu fiquei enlouquecida. Eu liguei pra Juju no mesmo dia, deixei mensagem para ela, falei, a gente tem que levar isso pro Você Bonita, porque dá pra imaginar o que é a possibilidade de um transplante de tecido ovariano. Então, vamos começar do início para a gente entender. A gente tem umas imagens que vão nos ajudar a contar um pouco dessa história e dessa descoberta da medicina, que hoje vai ajudar muitas mulheres. O que seria, então, o transplante desse tecido? O que é retirado? Não é o ovário que é retirado. Carol, é um grande prazer estar aqui de novo e poder falar de algo que eu gosto tanto e que é tão importante como essa técnica nova do transplante de tecido ovariano. Essa é uma técnica que envolve muita tecnologia em saúde, que envolve técnicas avançadas de reprodução assistida e que está inserida num contexto muito legal, que é o contexto da mulher jovem com câncer e que precisa preservar sua fertilidade. Perfeito. E acho que daí que vem toda essa importância e Sim. toda essa alegria que a gente tem em comunicar algo novo. O que a gente costuma fazer é, uma vez que chega uma mulher com câncer, ainda jovem, em idade reprodutiva e que deseja uma gestação no futuro, calcular o risco que ela tem de ficar infértil após um tratamento quimioterápico. Certo. Esse é o primeiro passo. Uma vez que esse risco é calculado e ele de fato existe, é proposto para essa mulher algumas terapias em reprodução assistida que possam preservar a sua chance de engravidar no futuro. Tá. Dentre essas terapias, talvez o mais comum e o que a gente mais faça hoje é o congelamento de óvulos. Mas nem toda mulher vai poder fazer o congelamento de óvulos ou vai ter tempo para isso. E para essas mulheres surge uma nova alternativa, que é o congelamento de tecido ovariano. Ah, então ele é retirado para ser congelado. Vamos colocar uma primeira imagem? A imagem, assim, deixa eu explicar para vocês. Tem uma imagem que ela precisa entrar até para a gente explicar e contar essa história. É uma imagem real do tecido ovariano. Então, algumas pessoas às vezes se chocam com algumas imagens, a gente até entende, a gente pensou muito antes, né, se a gente colocaria ou não, mas a imagem não tem nada demais. É uma foto bonita, inclusive eu olhei ainda, falei, nossa, que bonita, não tem sangue, não tem nada, tá? Mas eu já estou dizendo que está aí na tela, que é esse tecido que é retirado. Isso é uma parte do ovário? Exatamente. Então, esse é parte de um ovário. Tá. O que a gente fez nesse caso foi retirar metade de um dos ovários, lembrando que a mulher tem 2 ovários e que se a gente imagina que talvez esses ovários parem de funcionar após a quimioterapia, a ideia é retirar metade deste ovário e congelar essa metade de ovário, para que num futuro a gente possa retransplantá-lo e essa paciente possa voltar a produzir hormônio e produzir óvulos. Então, essa era a minha primeira dúvida. Após, diagnosticado o problema, se ela tiver que fazer um tratamento quimioterápico, a decisão de guardar este tecido é uma decisão rápida, para que isso seja feito o mais rápido possível para ela iniciar o tratamento. Exatamente. Existem algumas indicações médicas para que a gente escolha o congelamento de tecido ovariano ao invés do congelamento de óvulos, que é o mais tradicional. Tá. Essas indicações são, se a paciente por acaso tem um tipo de câncer que necessita uma quimioterapia rápida, ou seja, ela nos consulta e em 1 a 2 dias ela precisa fazer quimioterapia. Eu não tenho tempo de congelar os óvulos, porque
para que a gente faça o congelamento de óvulos, é necessário 12 a 15 dias de indução hormonal. Certo. Então, para esses casos em que a quimioterapia começa muito rápido, retirar parte do ovário é uma técnica muito eficiente, porque ela interna num dia, tem alta no dia seguinte. Puxa vida. E no outro dia está começando a quimioterapia. Então, talvez a grande indicação dessa técnica seja a falta de tempo entre a preservação e o próximo passo do tratamento oncológico. Ainda, Carol, uma grande indicação são as crianças. Porque hoje muitas meninas com câncer fazem quimioterapia e também vão ter mais dificuldade de engravidar no futuro. Numa fase adulta, entendi. E o que acontece hoje com essas meninas é que após os 30, 35 anos, o ovário delas já está entrando em insuficiência. E elas entram na menopausa mais cedo. Então, para as meninas que ainda não atingiram a puberdade, para as crianças, essa é a única técnica disponível hoje para a preservação da fertilidade. Puxa vida, e já foi realizada com crianças? Porque a gente estava conversando antes do programa começar até, e eu queria entender o quanto é novo para o Brasil, aqui no Brasil, e o quanto isso já é feito lá fora, né? Desde quando você comentou que começou em 2004. São estudos e testes que se realizam desde 2004. De lá para cá, o que mudou? Essa é uma técnica relativamente nova para a medicina, porque ela vem aí nos últimos 20, 30 anos. Tá. Agora, de fato, o primeiro nascimento de um bebê após o retransplante desse tecido ovariano aconteceu em 2004 na Bélgica. Certo. Esse foi o primeiro nascimento. Isso não quer dizer que a partir daí vários nascimentos ocorreram na sequência, porque depende de uma expertise muito grande, de uma curva de aprendizado de muitos médicos e muitos centros diferentes, de modo que desde 2004 a gente vem evoluindo nessa técnica e mais centros vêm realizando a técnica. Tá. Hoje o que se tem no mundo são por volta de 60, 65 crianças nascidas após o retransplante do ovário. Puxa. No Brasil, Carol, a gente ainda não tem um nascimento após essa técnica. O que a gente tem são, de fato, alguns tecidos já congelados, mas ainda não temos mulheres que voltaram para buscar esse tecido. Quer dizer, o número ainda é pequeno. Já realizamos transplantes de tecido, existem mulheres voltando, mas o número ainda é pequeno. Certo. E a gente ainda não teve tempo para avaliar essa taxa de gravidez no Brasil. Agora, me conta assim, o quanto esse tecido, ele de fato, após, né, como você diz, a mulher volta para retirá-lo, buscá-lo, é uma nova cirurgia, né, que vai a ele transplantar, então, o tecido, mas a chance de realmente dar certo e essa mulher voltar a produzir hormônios é maior ou é menor? A chance de produção de hormônios após o reimplante de tecido é uma chance bastante considerável e chega a ser maior de 60% nos retransplantes. É bem grande. A chance de gestação é um pouco mais baixa, porque não depende só da produção hormonal. Depende de uma série de fatores, mas a chance de gestação tida hoje gira em torno de 35% a 40% pós-retransplante. Puxa, agora eu fiquei com uma curiosidade. Eu vou te deixar a pergunta e você já me conta. Espera aí. Os óvulos, as mulheres não nascem com uma quantidade de óvulos. Como que é, então, para aquela mulher que ela retirou uma parte, então ela retirou nessa parte de óvulos. O que acontece com os óvulos que ficam e que muitas vezes passam, então, pelo processo de quimioterapia? Doutor Maurício, te deixei uma pergunta importante. Sim. Então, quando a gente retira esse metade do tecido, uma parte dessa metade vem com alguns óvulos. Sem dúvida. Que são eles que vão ser preservados. Outra parte fica com outros óvulos. O que acontece quando tem, então, esse transplante que a gente une de novo essas células, esses óvulos? Eles, de fato, ficam preservados para que a mulher depois tenha uma ovulação e que tudo ocorra normalmente? Ficam. Essa é a ideia inicial. Então, partindo do conceito de que a mulher nasce com todos os seus óvulos no ovário e ao longo da vida vai gastando esses óvulos e à medida que esses óvulos acabam, ela entra na menopausa, sim, no momento da intervenção de retirar metade de seu ovário, nós estamos tirando um pool de óvulos dessa mulher.
Tá. E essa é justamente a ideia, guardar este pool de óvulos congelado para que ele não sofra essa intervenção do quimioterápico, da radioterapia e para que no futuro a gente possa reimplantá-lo. Bom, como que nós vamos fazer? Uma vez que os óvulos remanescentes que ficaram lá no ovário foram atingidos, eles vão entrar em atresia, ou seja, vão desaparecer e não vão mais ter funcionamento. Tá. Então, o que a gente faz, na verdade, é devolver a esse ovário um pouco de sua função, tanto hormonal quanto ovular. E Puxa. essa junção acontece dessa maneira. Olha só, então realmente, depois que transplantou, volta tudo ao normal. Sim. Vamos colocar algumas imagens? Então, a gente mostrou para vocês a imagem da retirada desse tecido ovariano. Agora, vamos lá. Tem uma ordem, uma sequência para a gente entender aí. Aqui já é o tecido retirado. Essas imagens são interessantes porque elas nos permitem entender como é feito o processo como um todo. Então, essa é aquela metade de ovário que foi retirada. Olha só que Então, bonito. essa metade de ovário já foi colocado num líquido específico, um meio de cultura para preservar esse tecido. Tá. E agora esse tecido vai ser preparado para o congelamento. Aham. Acho que podemos passar Vamos a para próxima outra. foto. E é real, hein, gente? Isso é tudo real, é de verdade. Próxima foto. Então, aqui o tecido já foi seccionado em tiras milimétricas e essas tiras milimétricas vão ser inseridas num crioprotetor que protege esse tecido do congelamento e esse tecido, então, vai sofrer todo o resfriamento necessário para ficar congelado a menos 196 graus, Tá. para que possa um dia ser aquecido novamente e recuperado. Certo. Próxima imagem. Aqui a gente já vê claramente o tecido sendo congelado, essa é uma palheta de congelação, então cada fragmento desse é um fragmento do tecido já preparado e cada um desses fragmentos contém centenas de óvulos. Puxa vida, que legal. E tem mais uma. É muito legal poder visualizar na íntegra, né? De verdade. Essas são as tiras de ovário já descongeladas, quer dizer, de uma paciente que voltou para retransplantar esse tecido. Então, essas tiras de ovário já foram aquecidas e já estão preparadas para o retransplante. Muito legal. E você fez recentemente, né? Um retransplante. Sim. A experiência prévia que a gente tinha com essa técnica foi toda no exterior. Existe um serviço com uma experiência muito grande na Universidade de Copenhague, mas a gente ainda não tinha retransplantado o tecido aqui no Brasil. E agora, pela primeira vez, há 2 semanas atrás, a gente fez um retransplante. Puxa. E talvez daqui a 3 ou 4 meses a gente possa vir trazer uma boa notícia, se Deus quiser. Que vai ter aí a primeira gestação após um retransplante de tecido ovariano. Olha isso, que legal. Gente, eu fico fascinada. Agora, vou deixar mais uma perguntinha que você vai me responder já já. Essa mulher voltou para buscar, né, como você disse, esse tecido e retransplantar. Imagino que assim como a gente tem que pensar numa idade reprodutora, quando a gente faz o congelamento dos ovos, eles estão ali preservados e tal, quando você congela o tecido, também com alguns óvulos, será que esses óvulos vão estar aí mais velhos? Essa mulher pode esperar quanto tempo para então refazer a cirurgia, ter aí de volta os seus ovários, para pensar numa futura gravidez? Será que pode esperar muito? Será que pode esperar pouco? E agora chegaram várias perguntinhas, a gente já conseguiu postar a nossa foto nas redes sociais, lá no @VocêBonitaTV. Eu fui pro break, mas deixei uma perguntinha pro Dr. Maurício, eu já vou fazer essa da Thalita, mas terminando, só pra gente responder, a respeito da idade dessa mulher, ela pode esperar muito para retransplantar, é assim que a gente diz, né? Esse tecido? A idade da mulher é sempre algo de extrema importância, mas até de maior importância, na verdade, para a gente pensar, podemos fazer o congelamento nessa mulher? Então, o ideal é que a gente congele o tecido de mulheres ainda em idade reprodutiva, ou seja, que tenham óvulos viáveis para uma gestação. Certo. Uma vez que a gente congela esse tecido, antes dos 40, 39, 38 anos, nós podemos sim reimplantar esse tecido na mulher, mesmo que ela já tenha um pouco mais de idade. Quer dizer, se ela tiver saúde para uma gestação, se ela não tiver comorbidades como hipertensão, diabetes, então
a gravidez pode se tornar segura. Certo. Então, o grande problema não é o quando ela vai retransplantar, e sim que idade ela tem no momento em que eu vou retirar esse tecido. E normalmente vocês dizem aí até os 37 anos? O óvulo, ele guarda uma qualidade muito grande até os 35 anos. Tá. Após os 35, a qualidade vai se perdendo. Dos 35 aos 37 perde um pouco, e dos 37 em diante perde rápido. Então, se a gente pudesse escolher a idade, sem dúvida, antes dos 35 é sempre melhor. Perfeito. Agora sim, perguntinha da Thalita e muitas outras, hein? Olha lá. Thalita, um beijo, obrigada. É possível fazer uma doação do tecido ovariano? Pergunta super legal. Carol, essa pergunta é extremamente interessante. Teoricamente falando, sim, é possível fazer uma doação de tecido ovariano, mas não existe hoje no mundo legislação que regule isso. Esse é um ponto. O segundo ponto é um ponto médico-científico, porque o que a gente está fazendo é um transplante chamado de autólogo, ou seja, é um órgão da pessoa voltando para a pessoa. Não é um transplante heterólogo, tira de um e põe no outro. E toda vez que eu faço um transplante heterólogo, ou seja, que eu vou pegar de alguém e doar para outra pessoa, envolve compatibilidade. Sim. Então aí já é um pouquinho diferente, envolve imunossuprimir a pessoa que vai receber o transplante para que esse transplante possa ser aceito pelo corpo dela. Isso ainda não foi feito, não existe no mundo ainda uma doação de tecido ovariano com transplante dessa maneira. Então, eu inclusive já li que perguntaram a respeito, né? Então pode ser aí aplicado, recolocado numa outra mulher? Nunca foi feito e outras coisas precisam ser analisadas. Exatamente. Quando a gente está falando disso. O que existe em pesquisa, e aí não são com óvulos de mulheres, mas com óvulos, a gente chama de modelos animais, quer dizer, animais de laboratório, é transplantar o tecido de ovário, por exemplo, para um animal e deixar esse ovário crescer, coletar os óvulos lá. Tá. Então, essa ideia existe até para fazer com tecido humano, transplantar num modelo animal e coletar os óvulos. Tá. Agora, tudo isso ainda é pesquisa, experimentos, envolve muita segurança e só vai estar disponível para a gente quando, de fato, a gente souber que isso só traz o bem e não pode trazer nenhum malefício para a pessoa em questão. Olha, disse bem. Vamos colocar mais uma pergunta. Gente, é tão interessante e envolvente o assunto que eu dou uma pirada, doutor. Imagino você, né? Lógico. Mas eu assim, olha, é tanta informação que a gente fica pensando. Ai, que foto linda, Kel. Obrigada. Olha essa pergunta, que legal. É possível congelar o ovário mesmo tendo miomas? Então, eu ia te perguntar até para a gente encerrar nossa entrevista. Quando a gente está falando de outras patologias, outros problemas que podem envolver esse ovário policístico, mioma, o mioma na verdade não é no ovário, é no útero. Exatamente. Então, respondendo para você, Kel, o mioma é uma patologia benigna do útero e não tem relação com o congelamento de tecido em si. Então, sim, podemos congelar tecido mesmo de uma paciente com mioma. Não há nenhum problema nisso. Agora, e o ovário policístico, ele influencia no final das contas ou da síndrome dessa Carol, mulher que você vai sabe tirar? que a síndrome dos ovários policísticos é extremamente comum e as mulheres que têm essa síndrome, na verdade, apresentam uma grande reserva de óvulos. Elas têm um ovário muito poderoso e tão poderoso que não funciona tão bem. Então, se a gente pensar nesse quesito de congelar tecido ovariano, é até legal que ela tenha ovário policístico, porque de fato ela vai ter muitos óvulos guardados nesse ovário que, com a patologia dela no dia a dia, tem dificuldade de crescer e por isso ela tem falta de ovulação. Entendi. Então esse óvulo está lá retido. Então, nesse caso, para o congelamento é positivo, não há qualquer problema. Puxa vida, que legal, doutor Maurício. Olha, eu só posso agradecer. Doutor Maurício Cheim, eu acho importante passar isso também aqui, que é o seguinte, ele é um dos poucos médicos que realiza o procedimento no Brasil. Como ele comentou, ainda não ocorreu o nascimento de um bebê após esse retransplante de tecido ovariano. Foi feito, então, recentemente. Espero que dê tudo certo, que você possa voltar ao programa para contar essa história, né? Que eu acho muito, muito, muito sério, muito bacana a gente poder contar uma história como essa. Então, é algo que a gente quis colocar aqui no programa para que as pessoas tivessem essa informação, que isso hoje é possível.
há essa esperança, né? É possível. Então, procure sempre o seu médico, converse a respeito, compartilhem essa pauta pelas redes sociais para que mais gente, né, mais pessoas tenham essa informação, porque, gente, é divino saber disso, que a mulher pode ter a esperança de gerar, né, um bebê, de ter uma gestação. Muito obrigada mais uma vez. Eu vou passar aqui um site para vocês que é da clínica, tá? Que é aqui em São Paulo, que é a Huntington, é isso? Huntington.com.br, Huntington, tá? É assim que se escreve. Mas eu vou deixar o Insta do Dr. Maurício para quem quiser tirar mais dúvidas. @mau, M-A-U, Shein. O Shein é C-H-E-H-I-N. Mau Shein, tudo junto, você já encontra o seu trabalho, pode tirar dúvidas. Te agradeço muito e assim que tiverem aí novidades, volte. Carol, foi um grande prazer, principalmente falar de um assunto que eu gosto tanto e que eu me dedico tanto. Então, só tenho a te agradecer por abrir esse espaço para a gente. A gente é que agradece. Essas informações são importantíssimas. Compartilhem, que vai ficar lá no Facebook, no YouTube do Você Bonita. Gente, isso, olha, muito legal poder aumentar a informação. Obrigada mais uma vez. Obrigado. Beijo lá no seu pai. Adorei que ele me contou essa novidade. Quero encontrar com ele mais vezes para ele me dar notícias ótimas. Até a próxima, doutor Maurício.